estamos finalizando o terceiro bloco do Neves Talk, agora aprofundando mais para o ambiente escolar. Os nossos desafios são muitos, Júlio Manuel Onofre. Até onde a escola pode ir? Né? É uma grande pergunta da equipe técnica, dos professores, da direção. Todo mundo é muito desejoso de cumprir a sua missão como educador, como agente de proteção, mas ainda com muitas perguntas, né, no tocante à nossa atuação, né, nessa proteção. Né? Qual é realmente o nosso papel e até onde nós podemos ir a fim de garantir direitos dessa criança e desse adolescente. Vou trazer uma situação bem específica, que é a questão também da saúde, que hoje é um problema para nós. Né? Nós temos crianças que têm doenças crônicas, têm deficiências, e que hoje é um desafio. A gente já está vencendo, graças a Deus, a questão pedagógica. Acho que a gente já deu saltos quânticos, né, digamos assim, no tocante a essa experiência de educação especial na perspectiva inclusiva. Mas a gente ainda tem alguns desafios com aquilo que a gente não consegue gerenciar, que é o tornar essa criança atendida e tendo o seu direito à saúde garantido para que ela possa estar na escola com o seu desenvolvimento pleno para a aprendizagem. E isso vem sendo bem recorrente nos ambientes escolares, não somente no Neves, né? Isso é uma coisa que tem acontecido e tem sido um clamor do educador. Né? Até que ponto eu posso interferir na gestão dessa família e na obrigação dessa família de fazer e de cuidar e de proteger, de levar ao médico, as terapias, de todos os processos que são importantes. Nós podemos fazer isso? Não só podem, como devem fazer isso, porque existe um sujeito que tem direito à saúde, à educação, um sujeito realmente que precisa ser atendido e, muitas vezes, o principal que deveria exercer com principal responsabilidade esse direito dessa criança, porque o Estatuto parte do seguinte pressuposto: criança e adolescente são sujeitos de direito em condição peculiar de desenvolvimento. Significa que, para o exercício de muitos desses direitos, precisam de outros atores. O ator principal é a família. Para que os direitos de criança e adolescente sejam verdadeiramente materializados, é a família. Por exemplo, acordar um menino às 6h30 da manhã para tomar banho, tomar café e vir para a escola, é a família que tem a obrigação de fazer isso. Então, se a família não está cumprindo com este papel, que é o papel primeiro de proteção verdadeiramente e de garantia de direito daquela criança, aí entram outros atores, dentre eles a própria escola, porque esta é uma arena aqui na escola de exercício de um direito, do direito à educação. Se em algum momento esse direito não está sendo materializado por algum outro aspecto, de fato, a escola precisa intervir, acionar, seja inicialmente a família, para construir uma proposta de intervenção, e muitas vezes entender aquelas dificuldades e, de alguma maneira, dar suporte para aquilo que verdadeiramente aconteça. Eu tenho observado, chegaram alguns pais, eu tive a oportunidade de conversar e fazer com que esses pais entendam. Assim, é como se fosse um preciosismo. Vou dar um exemplo. O filho tem uma conduta que transgride as normas escolares, não chega a ser um ato infracional, mas é uma conduta é uma transgressão que precisa de uma intervenção da própria escola, para que ficar claro que esse território é um território de saber e de aprendizagem, e não um território sem dono, que eu vou fazer o que quero, da forma que quero, da maneira que quero. E aí o pai chega lá e diz: doutor, meu filho foi violentamente agredido porque foi levado à direção, ou foi para a coordenação pedagógica. Opa! Nada mais coerente que a própria escola tenha tomado esse tipo de atitude do que você está me dizendo e fazendo uma superproteção que em nada contribui. Quer dizer, na verdade, o pai deveria, a mãe deveria entender de fato o que tem acontecido.
e buscar, eu estou dizendo assim, via de regra, o que a gente acompanha é uma atuação cuidadosa, protetiva das escolas, via de regra. Eu não estou dizendo que não existem posturas atabalhoadas ou situações que não deveriam acontecer. Mas o que eu estou colocando parece estar relacionado com aquela outra situação, que é assim, o pai não quer desapontar, não quer fazer com que aquela criança tenha nenhum dissabor, não quer, e isso não pode acontecer. Essa situação de frustração, ela vai acontecer, ela precisa acontecer para que esse sujeito se constitua verdadeiramente como um cidadão, né? Então, acho que o papel da escola é de diálogo e de inter-relação com o pai para que esta condução do aprendizado seja a mais otimista possível, ou seja, para que o direito daquela criança e daquele adolescente seja verdadeiramente exercido. Então, o preciosismo ou essa se extremamente, quando a família fica muito abalada, não, porque meu filho já... Olha, mas teve esse momento, agora vamos construir alternativas para que isso não volte a acontecer e, de fato, a gente tenha recobrado essa convivência nesse universo escolar. E o caminho é, de fato, o diálogo e os encaminhamentos ao Conselho Tutelar e seguindo essa linha. Exatamente. Eu também escuto assim, olha, mas é porque eles têm paz. Eu sim, mas extrapolou a situação, né? Quer dizer, essa conduta, ela foi uma conduta que o sinal, como a gente comentava anteriormente, essa história do sinal é do Dr. José Dantas, que é a nossa grande referência na infância e adolescência. Sim. Sempre usava para que os meninos entendessem. Existe o sinal verde, que é o seu. Você deveria sempre estar nele. Existe o sinal amarelo, que é o do pai, que é o da escola, que vai lá e olhe. Antigamente a gente dizia, né, os pais da gente diziam assim, meu filho, eu não quero você andando com fulano porque... pelo um radar que os pais têm, que a gente nem sabia onde era que vinha, essa pessoa não é uma boa companhia. Então, eu não quero você lá com esse... Era um sinal amarelo. Hoje, é muito mais complexo, porque as relações elas estão se estabelecendo por aqui. Eu conheço a pessoa e já viro o íntimo dessa pessoa. Esse radar, ele está prejudicado. Tá. Né? Esse radar, o sinal está conturbado. Né? E aí o pai precisa aderir a esta proposta para entender isso e estar junto do filho e fazer que o filho e a filha compreenda que esta é uma terra sem dono. Esta não é uma relação que deve se estabelecer num nível de confiança absolutamente posta como se algo, de fato, fosse, neste universo real, esse universo virtual, tivesse uma correspondência e não tem. De fato, um dos maiores problemas que a gente enfrenta no percurso de desenvolvimento de criança e adolescente está no universo virtual. E, consequentemente, na ausência dos pais de caminhar conjuntamente neste universo virtual e de criar aberturas com os filhos necessárias, que era uma coisa que sempre a gente teve, né, com os pais, dizer, olha, você vai com quem? Eu vou lhe buscar a tal hora. Não. Isso aqui, que viagem é essa que você está fazendo no seu celular, que eu quero entender o que é que está por trás disso? Há um choque de gerações também, né? A gente também compreende. Foram mudanças, né, muito rápidas. Assim, alguns pais não têm acesso também à velocidade rápida da internet, a gente reconhece, mas sempre trazendo à tona essa fala do senhor aqui, da importância do conhecer para atuar. Né? Eu preciso conhecer. Se eu não sou um pai que domina a tecnologia, eu preciso conhecer minimamente para não ser nem enrolado, mas para poder proteger essa criança dentro desse universo que, sem dono, como o senhor bem colocou, e foi fantástico. Nós agradecemos, doutor Manuel Onofre, a sua presença nos alegra, nos fortalece, né, em saber que o Neves ele continua no caminho certo, no caminho da proteção, na retidão, né, na construção de valores. A escola ela vai além, né, da matéria, ela vai além do conteúdo. A escola ela vem tendo vários eventos, vários profissionais que estão aqui compondo essa equipe técnica hoje, que pensa sempre no melhor para as nossas crianças e os nossos adolescentes.
Eu digo que o Colégio das Neves ele tem esse diferencial, né? Nós procuramos buscar o caminho do que é justo, o caminho do que é certo, trazendo sempre essa família para dentro do ambiente escolar, trazendo e falando, a gente precisa de vocês. Nós precisamos da família para poder atuarmos e construirmos esse sujeito que vai ir atuar na sociedade como o senhor e que tanto nos orgulha, né? Quando a gente está na televisão e vê o doutor Manuel Onofre, a gente diz, olha só, um ex-aluno, né? Um Sempre Neves. E de tantos outros, né? Tanta gente boa que já está no mercado, atuando, construindo. E é esse o desejo e o sonho do Neves com os nossos alunos, os nossos educandos de hoje, porque eles serão o futuro desse Estado e vai ter, com certeza, um pouquinho de nós dentro dele, né? Das irmãs que sonharam essa casa e que gerenciam com tanto amor, né? Com todos os educadores que desempenham seu papel, com a equipe técnica que é fenomenal, uma equipe bem robusta, inclusive, com mais de 30 componentes, porque nós acreditamos que as mãos ainda são poucas para o tamanho dos desafios que são postos. Então, eu queria que o senhor desse uma palavrinha aí para as nossas famílias, né? E desde já deixo o nosso agradecimento em nome de irmã Marli, a direção, e de todos os nossos educadores que lhe têm muito apreço. Eu que agradeço a oportunidade, como filho do amor divino que sou, Sempre Neves, desejo realmente que outros, tanto quanto meus primos, enfim, amigos que tiveram aqui, tenham essa experiência que eu tive, absolutamente feliz, realizada como sujeito, né, como pessoa. Agradecer e como promotor que tive até pouco tempo na infância e adolescente, escuto o trabalho que o Neves desenvolve, muito parecido com o que irmã Olivete fez lá atrás, com o Djazil, da minha querida auxiliadora, com tantos, né, que encantaram a todos nós nesse percurso de construção do sujeito. Então, eu sou filho do amor divino, Sempre Neves, e, obviamente, sempre você tendo clareza do papel institucional dessa escola como referência na educação aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Coisa boa. E nós agradecemos e contamos com a participação das famílias, vendo e revendo sempre que possível esse programa que é para você, para que você possa, sempre que tiver dúvida, sempre que estiver precisando ouvir um pouquinho de uma orientação, conte conosco, presencialmente, online, a gente está junto. A família Neves, ela é maior do que o que a gente imagina, né? O nosso universo Neves, ele chega em todo lugar. Um grande abraço e obrigada. Até a próxima.